Você fica ansioso com as auditorias? Essa ansiedade está ligada às não conformidades? Você sabia que 40% das não conformidades, mais de 40% das não conformidades estão ligadas a somente 6% dos requisitos da IATF? Quer reduzir estas não conformidades? Nesse episódio vamos mostrar então as top não conformidades da IATF e como você pode reduzir estas não conformidades. Olá, seja bem-vindo ao podcast da Interaction Plexus. Sou Richard Prim, meu LinkedIn vai estar aqui embaixo. Sou consultor especialista em sistemas de gestão. Estou na indústria desde 1998 e tenho como missão compartilhar conhecimento. Hoje vamos falar de um assunto, de um tema muito crítico para quem trabalha na qualidade e na indústria automotiva, né? Que são as não conformidades e auditoria de sistema de gestão e como as Core Tools da AIAG podem ajudar a evitá-las. Para isso, eu tenho aqui comigo Luiz Fernando Abrita da Costa, o LinkedIn também vai estar aqui embaixo. Consultor, trainer e auditor líder da Interaction Plexus, mais de 25 anos de experiência em sistemas de gestão, especialista na ISO 9001, 14001 e ATF 16949 e, claro, Core Tools, já atuou em projetos aqui no Brasil e no exterior também. Luizão, seja bem-vindo, meu amigo. Vamos quebrar o protocolo por cima, por baixo? Por cima e por baixo. Por cima. É um prazer, né, Richard? Estarmos aqui, né, para falar de um assunto tão importante, né, e ao mesmo tempo tão desafiador, que é quando a gente fala de tomada de ação corretiva, quando a gente fala de uso adequado das Core Tools, quando a gente fala da importância que é, né, a IATF 16949, enfim. É um prazer estar com todos vocês aqui e o objetivo é compartilhar conhecimento, né, para todos os nossos ouvintes. Legal, né? Não conformidade, não tem como não ficar ansioso falando de não conformidade, né? Não. Quando a gente chega nas empresas lá, tem que fazer isso para o auditor. Já ouviu isso? Já muito. Vamos fazer auditoria interna para se preparar para a auditoria externa. Né? Acontece muito disso. Não faz muito sentido, não, né? Não a gente faz, trabalhar, acordar cedo, né, de segunda a sexta para um auditor ou uma auditora, não, né? Não é por isso que a gente está trabalhando. Com certeza não. Luiz, meu querido, prazer imenso ter você aqui. Prazer, mais um episódio do nosso podcast, nesse assunto Correto. tão relevante aí, não conformidade e conectando com Core Tools. Ok. Ô, Luiz, vamos começar fazendo um aquecimento. Né? A gente tem um público que já domina, já conhece IATF, já sabe quem nós somos, mas tem um público novo que está começando nessa área da qualidade. E às vezes ele ouve falar em IATF 16949 e tudo mais. Você poderia dar uma rápida explicação? Claro. Ou uma explicação do que é a IATF? Sem dúvida. Lógico que, né, para dar uma explicação ampla, né, a gente tem muito a falar, né, e compartilhar. Mas o básico é o seguinte. Bom, primeira coisa, a norma IATF 16949, 2016, era uma norma, né, internacional, focada em sistema de gestão da qualidade automotiva, né? Como é que ela surgiu? Ela surgiu justamente de um consenso, né, definido pelas montadoras, as principais montadoras, né, vamos chamar assim, e as suas respectivas associações. Com qual objetivo? Criar um padrão, né, com requisitos focados no contexto automotivo, né? Objetivando melhoria contínua, objetivando padronização, objetivando trazer um contexto, né, universal para toda a cadeia de fornecimento. Porém, a IATF 16949 é uma norma que usa como base a 9001. Né? Então, a 9001, o que ela traz? Né? Uma empresa que busca uma certificação, né, de 9001, né, quando ela faz isso, no que ela se compromete? Ela se compromete a trabalhar um sistema de gestão com requisitos básicos. Né? O que é requisitos básicos? São aqueles requisitos, né, necessários para ter um sistema de gestão na qualidade, né, que busque, ao mesmo tempo, atender os requisitos do cliente e da própria organização. Em outras palavras, de todas as partes interessadas. Okay? Já a IATF, a empresa que busca a IATF, então, a partir daí, ela traz um comprometimento, vamos chamar assim, maior. Em que sentido? Porque a IATF, ela traz requisitos que complementam a 9001. Então, nesse caminho, né, o que é importante, eu gosto sempre de deixar bem claro. Né? A IATF, ela trabalha em conjunto com a 9001. Então, vamos dar um exemplo simples, assim, só para a gente contextualizar. Quando a gente fala de sistema de gestão da qualidade, não tem como a gente não falar, muitas das vezes, de uma inspeção, de um controle. Então, vamos dar um exemplo simples. Se você pegar um requisito da 9001, 7151,
né? Não precisa ninguém aqui ficar preocupado com cláusula. Mas vamos lá. O que ela trata, basicamente? Dos requisitos para o monitoramento e medição. Ou seja, recursos de monitoramento e medição. Quando você olha para esse tema, o que nós estamos falando de maneira geral, Richard? Da parte de instrumentos, como medir, equipamento, o método. Ou seja, toda vez que você precisa comprovar o atendimento a um requisito de um produto, você precisa fazer isso através de uma medição. De algo confiável. Confiável. E aí, dentro desse caminho dessa medição confiável, o que o 7151 traz? Né? Que é importante você ter uma sistemática de gestão desse processo de medição, por exemplo. E isso inclui, obviamente, né, métodos de inspeção, instrumento calibrado, operador devidamente treinado e capacitado. Ok? Legal. Aí a IATF, com base nisso, suplementa da seguinte maneira. Ok. Só que além do que está na 9001 como sistema de gerenciamento de todo esse processo, isso precisa ser feito através de estudos estatísticos. Boa. E aí, o que é esse estudo estatístico? Estudos estatísticos preocupados em verificar qual a variação presente, aí agora no sistema de medição, sistema de inspeção, ok? Para assegurar esses resultados válidos. Bom, mas aí como dar esse tratamento estatístico? Né? Que é através desse requisito 7.1.5.1.1, né? Para mostrar como que ele está ligado ao 751. E aí é o que nós vamos depois tratar na sequência, que é as Core Tools. Então, assim... Que está na pauta aí da nossa conversa. Que está na pauta da nossa conversa. Aí a gente vai falar mais adiante. Mas ficou clara a ideia? Boa. A 9001 busca basicamente a satisfação do cliente. A IATF, então, é um suplemento focado no automotivo. Né? Isso. É uma diferença, se eu puder assim chamar de diferença, né? Que eu gosto na IATF em relação à 9001 é que ela busca a eficácia e a eficiência, né? Ou seja, a efetividade. Esse olhar também para a perenidade do negócio. Com certeza. Você não dá para só deixar o cliente feliz. Você tem que... Exato. Você tem que se sustentar ao longo do tempo. Né? E a IATF tem esse olhar também, eu acho bem bacana isso. Com certeza, com certeza. Bacana, muito bem. Eu gostei, eu até anotei aqui uma frase que você trouxe na sua excelente explicação. A organização busca a IATF. Isso. Buscar a IATF. Ou seja, ninguém está obrigando a nada. Não. Né? Você que vai atrás lá de buscar a certificação para colher os melhores resultados. Isso. Tem uma pesquisa no próprio site da IATF lá que mostra uma relação entre empresas 9001 e empresas IATF. Correto. Empresas ISO 9001, ela 73%, atendem 73% da satisfação do cliente. ISO 9001, 73%. Empresas IATF, 90%. Ou seja, não é 100 não, também tem as suas dificuldades, mas ou seja, 9 IATF, o quão ela trabalha na satisfação do cliente, né? A gente consegue ver por essa pesquisa. Com certeza. Né? Gostei do busca a IATF. Muito bem, muito bem. A gente falou das top não conformidades. Sim, você top havia comentado. Não conformidades, né? Eu falei aí de que com mais de 40% das não conformidades aí de auditoria de terceira parte, estão em apenas 6% dos requisitos. Né? 6%, ou seja, são 168 requisitos lá. Tem 6%, geram mais de 40% das não conformidades. Exato. Existe um lugar onde consigo consultar essas não conformidades? Com certeza. Antes da gente ir lá para esse lugar, deixa eu dar um passinho para trás. Legal. Quando a gente fala em certificação, né, e a busca por esse comprometimento com o sistema de gestão da qualidade com base na norma IATF, né, obviamente que você tem como fechar esse comprometimento à certificação. Agora, obviamente que para obter essa certificação, né, além de você trabalhar a implantação de um sistema de gestão da qualidade com base na IATF, você precisa passar por um processo de certificação através de auditoria de terceira parte. Né? Isso você tem o processo da certificação e depois da certificação você tem o processo da manutenção. Boa. Né? E aí, o que acontece? Né? Obviamente que durante todo esse processo, né, a IATF tem um banco de dados, que nós vamos ver ali, né, que são as estatísticas, ok? E lá contém as top 10, né, ou as top 10 não conformidades maiores e as top 10 não conformidades menores que ocorrem durante o processo da certificação e também da manutenção. Acho até interessante a gente bater um papo sobre isso, porque nós vamos ver lá que algumas coisas chamam a atenção.
Boa. Tá? Agora, para onde a gente vê? Pelo site da IATF. Você consegue abrir para a gente o site da IATF? Deixa eu fazer uma pausa aqui. Tá bom. O Luiz falou, né, pediu para voltar um passo atrás. Eu vou fazer um gancho aqui. Aqui no nosso canal você vai encontrar o nosso episódio onde a gente fala sobre as regras de certificação da IATF. Perfeito. Onde eu estou lá com meu amigo Léo. O Léo fala sobre as principais mudanças. Esse conjunto de regras teve uma alteração agora em janeiro. Isso é importante. Muita mudança. Algumas coisas diferentes, eu vou chamar assim, para não dar nenhum tipo de adjetivo, né? Então você consegue ver um resumo dessas mudanças aqui no nosso canal, né? No episódio anterior, onde a gente fala sobre as regras. Vamos dar uma olhada então? Vamos lá. Pedro, bota na tela lá para nós, por gentileza. Aparecendo aí. Olha aí, olha que Boa. interessante. Se você perceber bem, até para os nossos ouvintes, né? Esse site da IATF, ele é muito rico em informação. E muitas das vezes a gente olha para ele assim e pensa assim, não, mas quem vai usar isso aqui? A automotiva, quem vai usar isso aqui? O organismo de certificação? Mas nós, como fornecedores da cadeia automotiva, né, é importantíssimo que nós consultemos esse site aqui frequentemente, né? E ali, você vai... Richard, por favor, abre para nós lá estatísticas. Só para complementar, né? Por exemplo, acabou de sair uma notícia nova. Olha aqui, aí, do Grupo qual foi? Guile. Ok. Mudando aqui seus requisitos específicos aqui, junho Vamos de 2025. comentar um pouco disso aí também aqui no nosso bate-papo. Requisitos Boa, né? específicos de clientes, sim. Então não tem só a estatística, né? Tem um mar de informações aqui. Exato. Aquela estatística que eu falei lá dos 90% e 73%, por exemplo, está nesse material aqui. Exatamente. Mas vamos ao nosso foco. Vamos lá, abre lá. Estatística aqui, aqui no cantinho aqui para vocês, estatística, clicou aqui. Deixa eu voltar, peraí, Luiz, vou voltar aqui, Deixa eu dar um ESC aqui, deixa eu voltar. Se ele voltar... Opa, F11, agora sim, né? Ou o site, né? Então, www, né? Ninguém mais coloca www, né? Exatamente. iatfglobaloversight.org, né? Se você for aqui direto, você vai cair nesse site, que é o site oficial, né? Perfeito, exatamente. Onde nós vamos lá, então, Luiz? Aqui. Estatísticas. Isso, abre lá pra gente. Aqui. Muito bem, o que nós temos aqui? Olha aí, se você analisar ali, aqui estão as... perceba uma coisa importante, a página foi atualizada em 21 de agosto de 2025. Verdade. Então, vocês percebam que está bem atual. Né? E lá você tem as top 10 não conformidades. Então, olha que interessante aqui. Se você pegar a primeira delas, que tem 11,35%, estão na cláusula 1023, Problem Solving, solução de problemas. E 5,79% na 1021, que é não conformidade de ação corretiva. O que isso já nos chama a atenção? Nós temos uma incidência considerável de não conformidades em cima da tratativa de solução de problemas. Ou tomada de ação corretiva. E aí, se a gente for explorar e entrar nisso daí, nós vamos ver que tem um universo muito grande de situações. Desde provável falha na tomada da ação corretiva, provável falha na análise das causas, provável falha na eficácia da tomada de ação. Ou seja, é um conjunto de situações aí. Mas a gente vai chegar lá já. Mas a gente vai chegar lá. Exatamente. E aí, além disso, você tem as ali as maiores e você tem as menores. E aqui embaixo também, o que é isso aqui, Luiz? Isso aí é muito interessante para a gente saber. Isso daí é a distribuição dos 102 mil... Olha que interessante, 102.030 certificados IATF 19449 no mundo. E a distribuição aqui, E a distribuição... Vamos falar do Brasil. É importante a gente falar do Brasil. Então, se você pegar ali South America... Existem 1.466 sites certificados, ou seja, que corresponde, gente, a 1,44% do total mundial. Desses, 1.206 são sites brasileiros. Brasil, Quando então, a gente fala South America e Central, é México para baixo, basicamente. Exatamente. Então, é muito interessante esse dado, Mas se vocês olharem bem, olha quanto é expressivo a Ásia, que corresponde a 78,67% das certificações em nível mundial. Então, é um número significativo, Vocês percebam por ali. Então, também é interessante para a gente conhecer essa distribuição, E tem mais um dado ali, se não me engano, é esse, Richard? Esse aqui. Esse mesmo, as distribuições, Então, e mais as top 10. Ok, é isso aí. Quando é que está atualizado aqui? Pelo que eu estou vendo ali, aqui, né? Acho que é a mesma data. Mesmo dado, né? Isso. Rapidinho, explica para mim a diferença, não conformidade maior e menor? Rapidinho. Bom, vamos lá. Sempre importante, quando a gente fala de não conformidade maior e menor, existe um critério para isso. Ok? Aí, esse critério está justamente
né? Tem a norma 17021, Legal. que trata de tudo isso, né? E também tem lá nas regras do processo de certificação. Boa. Ok? Agora, de maneira geral, assim, só para o nosso público entender um pouco Bem mais. rapidinho, né? Bem rapidinho. Não conformidade maior. De maneira geral, é uma conformidade que ela compromete por completo o sistema de gestão da qualidade, compromete o atendimento de uma cláusula, ou de outras maneiras falando, bota em risco o cliente. Boa. E o protocolo de solução é distinto. Vai, É entre as distinto, duas. isso. Já na conformidade maior, ela é uma situação pontual, não bota em risco o cliente, tá legal? Nem a organização. Então, as tratativas são distintas. Boa. Por isso que tem essa Por isso que tem essa entre as diferença, isto. Boa. Né? E isso está pautado nessas regras. Existem critérios para definir isso. Muito né? bem. E normalmente, né, os auditores usam muito bem esse critério. Por isso que, assim, é muito confiável a informação que Com tem certeza. ali. Se você pegar ali, realmente, a maior é maior, a menor é menor. Isso aí. Então, aquilo que está ali é muito confiável. São informações oficiais, né? Com certeza. Podemos voltar lá, Pedro. Vamos então dar uma explorada nessas top Vamos. 10 não conformidades? Vamos ficar em Vamos. cima das maiores aqui. Pode ser? Isto. Pode. Na tela aqui de novo. Então, Luiz, esse é o quadro atualizado aí em agosto. Você estava falando das duas primeiras. Isso. O que mais que a gente tem aí? Ó, olha só, as duas primeiras chamam atenção. A próxima ali, que está com 3,99. Ah, melhor. A gente tem uma apresentação. Verdade. Aí, vamos certo. falar então das top 10 não conformidades que estão aí na tela? Sim. Vamos falar das maiores, certo? Vamos, das maiores. Isso, o nosso Beleza. foco é nas maiores. E aqui a gente já pode começar a falar e fazer correlação. Boa. Eu acho que podemos rapidamente explorar o que é cada requisito. O que você Tá bom? acha? Podemos. Não, o 10.2, 10.8, 8, rapidamente. Podemos. E aí ali na frente a gente conecta com os Com cortus? certeza. Ó, de maneira geral, se nós pegarmos ali a primeira, 1023, Problem Solving, solução de problemas. Né? Então, é um requisito que, se você pegar bem, ele deriva do 10.2. Eles são meio parecidos, vai. Sim, só que o 10.2.1 é não conformidade de ação corretiva. Isso. Tá? E o Problem Solving é a sistemática, vamos chamar assim, mais robusta, que a ATF entende que você deve tratar a não conformidade de ação corretiva. O caminho para. O caminho para. Boa. E se você fizer uma conexão, a gente está falando basicamente do 8D. Boa. E o 8.3? O que é o 8.3? Bom, o 8352 aí está ligado a saídas né, do projeto do produto. Né? Olha lá, Manufacturing Process Design, exatamente. Ou seja, saídas do projeto do produto. Né? Ou seja, os resultados a partir do momento que você desenvolve o design, o projeto do produto. 8352 é Manufacturing Process, né? Não, Manufacturing Process Design Output. Ah, ok. Saídas de projeto de processo de manufatura, né? Exatamente. Vamos consultar? Consulta ali. Aqui, que às vezes até dá um branco aí. Mas 8352. isso. É saída, que é de fato. 8352 aqui, 8352. Olha ali. Já estou chegando lá, 836, 8352. Saídas de projeto do processo. Do processo de manufatura, exatamente. Então, o design ali pegou a gente. O design pegou a gente, Então, o que acontece? Quando você fala saídas do projeto do processo de manufatura... Tem um monte de coisa, tem um monte de core tools. Tem vários core tools. Vamos lá, 87151, tu já até falou sobre ele aí, ó. Bom, 7151 é aquele link que a gente fez quando eu expliquei a ATF, né? Olha lá, ó. Measurement System Analysis. Análise do sistema de medição. Parte estatística. Parte estatística e tal. Aí não vamos associar um core tool aí. Boa. Tá? De baixo aí, 851. Olha lá, 851, plano de controle. Boa. É como as sistemáticas, processos que nós adotamos para controlar se eu fosse o produto processo. Se eu fosse apostar, eu apostaria que esse deveria estar lá, não ganhando do 10.2, mas em terceiro, na minha opinião. Poderia. Se fosse aposta aí, Richard. Exatamente. Né? E aí, o plano de controle, nós vamos ver também que tem um outro core tool associado aí. Ah, boa. Né? Olha que interessante, 6123, planos de contingência, que é uma outra situação que sempre gera muita questão em cima. Não é só uma planilha bonita, não. Não. É o seguinte, né? Aquela coisa assim, tudo que está lá, eu efetivamente preciso estar pronto para aquilo, né? E estar pronto muitas vezes passa por Se der problema, nuances. Liga pro fulano. Exato. Vamos ligar? Né? Ó, eu posso dizer, a gente, né, faz auditorias internas dos nossos clientes, né? Então, tem fatos interessantes. Numa dessas auditorias até, obviamente, né, por questão de confidencialidade, né? Óbvio, a gente não fala onde, mas foi uma situação bem curiosa, né? Por exemplo, um plano de contingência que citava assim,
na falta de energia elétrica, Aham. aluga um gerador. Ótimo, legal, né? Uma ideia viável. É viável, muito Total. viável. Aham. E aí você tem o Claro, a gente não fornecedor, tá falando a uma empresa... piscada na energia. Exato. um período Aí maior. eu, durante o dia, eu falei assim, mas quem presta o serviço? Fulano. Qual o contato esse? Então liga aí pra ele. Aí o auditado olhou assim... Como assim ligar? Como assim ligar? Eu falei, não, liga nesse número. Né? Bom, mas aí isso é uma história talvez para um outro podcast, né? Mas enfim. Mas já dá para imaginar o que aconteceu. Né? Exatamente, você já pode imaginar. Se né? está aqui no quinta maior não conformidade. Exato. E assim, a gente tem que estar aquela situação assim, né? A contingência você não quer usar. Uhum. Na verdade, brincando assim, é como se fosse o seguro. Você não quer usar, mas quando você precisa usar, você tem que usar. Né? Agora, a outra, o 851, lá, controle de produção, está conectado com o plano de controle, que na verdade é o requisito da 9001, né? Se você pegar ali. 9.1.1.1. Aí, ó. Medição e monitoramento do processo de manufatura. Tem medição e monitoramento? Aí? Tem. Vamos falar mais para frente, tem. Toda a parte de o que eu faço com os dados? Seria isso? Esse dali? 9.1.1.1 aí, mais ou menos. Um pouquinho diferente. Na verdade, é o seguinte. Vamos lá. Hoje, se nós olharmos para o 9.1.1 da 9001, legal. Monitoramento e medição dos processos, né? Ótimo. Então, como é que você monitora e mede um processo de maneira geral? Através do quê? Dos indicadores, dos controles, dos dados, não é isso? Boa. Ok. Só que esse aqui é especificamente para monitoramento do processo de manufatura. Então ele é específico. Ele dá um zoom. Ele dá um zoom na manufatura. Legal. E quando ele dá o zoom na manufatura, ele diz que esse monitoramento e medição é através de tratamento estatístico. Boa. Vamos falar um pouco mais sobre isso. Tem Core Tool também. Ok? 8515, manutenção produtiva total, né? Então tem a ver com a sistemática de manutenção. E aqui um ponto importante. Você ali vai ver sempre o foco em preventivo e preditivo. Legal. Óbvio, para evitar corretivo. Né? E para fechar, o 8513, que são a verificação dos trabalhos de setup. Né? Que está conectado aí com o plano de controle e tal. Se você analisar bem, tudo isso aí tem conexão. Entre eles e, obviamente, com os Core Tools que nós vamos falar. Core Tools, de tanto que a gente está falando aí, se quiser voltar para nós aí, Pedro, por gentileza, poderia dar uma explanada aí rapidinho. O que é Core Tools? Core Tools AIAG? Então, primeira coisa, o Core Tools são ferramentas, legal, né, vamos chamar assim, fundamentais, desenvolvidas pelo IAG, né, com o objetivo de dar um tratamento, né, um pouco mais assim aprofundado, tá ok? Dentro do sistema de gestão da qualidade, né? Elas foram desenvolvidas com qual propósito principal, vamos chamar assim, né? Elas meio que conectam como se fosse um sistema integrado. Legal. Né? Focado em planejamento, desenvolvimento, análises, né? Controle, né? Gestão da produção e também, por assim dizer, todo um caminho lógico com base no pensamento baseado no risco. Boa. E quando a gente pensa em pensamento baseado no risco, no que a gente está pensando, né, Richard? O que é fundamental? Né? Imagina o seguinte, tem que desenvolver um produto novo. Está chegando um produto novo para desenvolver. Ok? Então, a partir do momento que ele chega a essa necessidade, atrelado a isso, tem um requisito de um cliente. E o que a gente quer ao final desse desenvolvimento? Um produto que atenda não só a demanda, a satisfação do cliente, mas que atenda os nossos objetivos como organização também. Exatamente. Só que no momento que a gente obtém esse resultado? No primeiro momento. No primeiro momento, os resultados lá na entrega, no final, no desenvolvimento? Isso. Então, lá na entrega do desenvolvimento. E aí, o que se espera a partir dessa entrega ao longo da vida série? Que você obtenha... Que a gente mantenha, no mínimo, os resultados iniciais. Ok. Certo? Exato. No mínimo. No mínimo. Porque daí tem a premissa da melhoria contínua. Exatamente. Então, as Core Tools, de uma certa maneira, é essa lógica aí. Aqui a gente tem alguns exemplos aí? Tem. Tem alguns aqui, ó. Ó, esse carinha aqui é um... Femeia, isto. Esse aqui... Isto. Esse aqui é outro, ó. Tô mostrando aqui na câmera para vocês. Isso. Esse é o antigo, não é o mesmo aqui. Okay. Tem mais um aí? Tem MSA. Ó, tem mais um aqui e tem outros. Tem outros aqui, depois a gente pode mostrar. Show de bola. Aí agora vamos falar um pouquinho de cada um deles. AIAG, Automotive Industry Action Group. Basicamente aí a Associação das Indústrias, podemos falar assim, americanas. Americanas, Show, né? Exatamente. E aí, vamos lá, eles criaram isso, todas essas ferramentas, elas estão hoje no formato de manuais.
Mas, apesar de estarem em formatos manuais, aqui existem metodologias. Né? Então, vamos falar de algumas delas rapidamente. Né? Então, você tem o APQP, Legal. ok? Planejamento Avançado da Qualidade do Produto, né? Que é uma metodologia focada em desenvolvimento, né? Desde a entrada do produto, né? Aí você tem várias fases, várias tarefas, ok? Até o produto na vida séria. Ou seja, até ele ser descontinuado. Vamos chamar assim, ser todo o processo, né? Além da PQP, por exemplo, você tem o FEMEA, né? Análise de modo, defeito, falha potencial, que é uma ferramenta totalmente focada em prevenção. Tentar identificar falhas potenciais, tanto em projeto do produto quanto em processo de manufatura do produto. Você tem também o PIPAP, que é o Plano de Aprovação de Peças de Produção, que é onde você vai ter ali a rastreabilidade, os controles, os dados que confirmam que efetivamente nós compreendemos e atendemos o requisito do cliente. Né? E ainda você tem, dentro desse caminho todo, o plano de controle, que aliás agora ele é um manual à parte, né? Com a chegada do APQP terceira edição, ele é um manual à parte para dar uma ênfase maior a uma ferramenta extremamente relevante e importante. Ok? Você tem também o MSA, que é a análise dos sistemas de medição, né, para verificar a confiabilidade dos nossos sistemas de medição. E também nós temos o CEP, que é o Controle Estatístico de Processo, né, que é focado no monitoramento contínuo do processo para verificar a estabilidade e capacidade do processo. De maneira geral, são esses caras aí. Agora, vamos lá. O MASP. Não é um manual, mas é uma... O MASP não é um core tool, aqui não é manual, mas ele pode ser... Conectado Ele está ali, conectado dentro da PQP. Se você pensar bem, você tem uma fase, que é a fase 5, que é uma fase contínua. A fase 5, se você analisar lá, né? Claro, a gente não vai entrar em detalhes porque o nosso tempo não permite, né? Mas se você pegar a fase 5 da PQP, retroalimentação, análise e ação corretiva. Né? Então, em qualquer momento dentro da PQP, você usa o 8D. Né? Pode usar. Pode usar, né? Legal. Bom, então, agora, eu posso aproveitar esse nosso gancho para fazer uma conexão disso que nós falamos dos Core Tools com o IATF e com 9000? Claro. Então vamos lá. Então vamos voltar naquele nosso bate-papo inicial. Você quer conectar com as não conformidades? Não, ainda não. Primeiro eu quero conectar com IATF e 9000, que nós acabamos de falar. Então, lembra que deu o exemplo do 715, que é o requisito 9000 básico, né, no qual o objetivo é a gente ter uma gestão sobre os nossos meios de monitoramento e medição. Boa. E essa gestão, de maneira geral, aqui contextualizando, né, engloba, nós vimos lá, a necessidade de você ter métodos, ter instrumentos calibrados, ter o operador qualificado, métodos bem definidos, enfim. Então, isso lá no 715. E aí a IATF vai lá e suplementa, dizendo o seguinte, ok, né, para essa gestão, também é importante que a gente trabalhe o quê? Lembra? A parte estatística. Isto, né? Ou seja, damos um tratamento estatístico para verificar qual é a variação presente em cada sistema de inspeção, medição identificado no plano de controle. Boa. Isso é o que está lá no requisito. Bom, mas aí tá legal. Mas como que nós podemos dar esse tratamento estatístico? De que maneira? E aí entra qual core tool que pode nos auxiliar? MSA. Análise do sistema de medição. Quando eu digo pode, porque podem existir outros tratamentos estatísticos, sim. Mas os requisitos específicos dos clientes, né, na maioria deles, adotam o MSA como a ferramenta, o tool, né? Base, digamos assim. Importante para justamente dar esse tratamento estatístico. Esse tratamento estatístico a gente podemos conectar falando assim, né? Você tirar a análise qualitativa, né? Ou seja, você olhar para o sistema de medição e falar, ele é bom ou ele é ruim. Você tira esse qualitativo bom ou ruim e usa da estatística para te ajudar a chegar a essa conclusão. E aí que é o interessante, né? Porque então o Core Tool MSA, né? Ele é uma camada adicional de comprometimento para IATF e consequentemente 9001. Então, olha como é que eles estão conectados. Boa. Você tem o Core Tool, a IATF e a 9001. Legal. Então, quando você olha para toda essa conexão, né, o que é interessante? Não é a IATF que determina que você tem que usar o MSA. O que determina é o requisito específico do cliente. Agora, a partir do momento que você usa o MSA, ele te ajuda a atender o 71511 da IATF. Boa. Então, de maneira geral, as Core Tools auxiliam
o atendimento aos requisitos da IATF. O APQP vai estar intimamente ligado ao 83, quando a gente fala de projeto de desenvolvimento de produto, processo de manufatura. Né? O CEP vai estar ligado àquele 9.1.1 lá de monitoramento e medição dos processos, enfim. Né? Eu quis só mostrar isso para mostrar como que é importante as conexões. Boa. Né? Porque são camadas de comprometimento, né, Richard? E aí você, trabalhando tudo isso, né, qual é o objetivo, ao final? Aquilo que tu falou, a eficácia e a eficiência. E o que é eficácia? Atender aos objetivos do cliente. O que é eficiência? Atender aos objetivos da organização. Boa. É isso aí. Então a gente precisa ter né, atendimento aos requisitos das partes interessadas, né, vamos chamar assim. E aí esse é o objetivo do SGQ. Legal. Seja ele automotivo ou não, mas aqui a gente está falando do automotivo, então o propósito principal do SGQ automotivo é esse. Muito bem. Já que você já fez essa ótima conexão, vamos então ao nosso ponto máximo aqui, então. A gente falou já da IATF, falamos dos Core Tools, falamos aí onde acessar as não conformidades. Isso. Falamos quais são as top não conformidades. Perfeito. Vamos conectar elas com os Core Tools, então? Vamos. Pedro, na tela para nós, por gentileza. Ó, aqui, né, são as 10 não conformidades, top 10 não conformidades da IATF. O site está aí também, aqui embaixo, ó, IATF, globaloversight.org. Lá na abinha estatística, você vai encontrar essa mesma imagem que a gente está mostrando para vocês aqui, né? Se você somar isso aqui, né, 11 com 5, com 3 assim por diante, chega lá, resumidamente, a 41%, que é aquele dado inicial. Ótimo. Vamos conectar com os Core Tools? Primeiro, principal conexão, de maneira geral. Vamos lá. As Core Tools, né, elas podemos dizer assim, que elas são a espinha dorsal, ok? Naquela camada de comprometimento que nós falamos para o sistema de gestão da qualidade. Ou seja, as Core Tools, se bem aplicadas, se bem utilizadas, né, elas vão prevenir a maioria daquelas top 10. Prevenir, não quer dizer que elas vão efetivamente eliminar, evitar. Não. Mas elas vão contribuir. Então, olha só que interessante. Senão os treinamentos iam sair mais caros. Então, verdade. Né? Então, olha só. Primeira coisa importante aí. Olha só. As duas primeiras, olha só. Que correspondem ali a... 11 com 5, com 6, 11, 17%. Tá. Problem solving non conformity and corrective action. Tá bom. Então é o seguinte. Se nós estamos tendo problemas nessas duas cláusulas, Richard, o que basicamente está acontecendo aí? O que está acontecendo aí? O que a gente pode entender? Eu fui buscar aqui para somar certinho aqui, mas vamos considerar que é 17%. A gente, primeiro, no primeiro olhar, não estamos sendo assertivos na solução de problema. Mas tem uma coisa antes, né? A gente vai chegar lá. Mas no primeiro olhar, não estamos resolvendo. Não estamos resolvendo. Então, o que nós não estamos trabalhando bem aí? A nossa sistemática de solução de problemas. Opa, legal. Tem uma maneira de trabalhar melhor isso aí? Se a gente usar bem, qual ferramenta? Consegue colocar aí pra gente? Aqui no cantinho ali, ó. Não sei se ela aparece. Aliás, ela já está lá. Ali, ó. MASP 8D. Perdão, não tinha visto. Desculpe. MASP 8D. Primeiro MASP 8D. Mas o MASP 8D em que sentido? Porque lembre-se que aqui são problemas que já ocorreram. Né? Então, dou uma tratativa. Agora, vamos lá. Se nós temos problemas, se nós temos não conformidades, ok? E aí nós temos que abrir um processo de tomada de ação corretiva. E aí as não conformidades é muito em função do que, na hora de abrir, eu não faço uma boa análise de causa, não faço uma tomada de ação corretiva adequada, não faço uma verificação de eficácia adequada. Tudo isso porque eu estou tendo problemas. Legal. Obviamente. Agora, vamos lá. Se nós estamos tendo não conformidades no produto ou nos processos, é por quê? Falha no planejamento. Falha no planejamento. A gente fez com que algo desse errado. Algo aconteceu, ok? Que proporcionou aquela situação, que gerou aquela situação. Então, o que seria o ideal? A gente se antever aos problemas, né? A gente trabalhar preventivamente os problemas. E aí, será que tem algum core tool que conecta com isso? Olha lá, ó, FEMEA. Então, vamos lá. A gente tem a metodologia, né? Analítica, e aí é sempre importante falar, a gente faz análise, né? Apesar que tem conta para fazer lá, né? Apesar que tem formulário, mas o FEMEA a gente faz análise, né? Então, é uma metodologia analítica com o objetivo de avaliar quais são as falhas potenciais que podem ocorrer durante o desenvolvimento de um projeto, de um produto,
e aí nós estamos falando de DFMEA, e também na hora de executar o processo de manufatura desse produto com base no projeto, que é o PFMEA. Então vamos lá, vamos fazer uma conexão com o PFMEA para ficar mais fácil aqui. Então, primeira coisa importante, né? Se eu estou tendo problemas, se eu estou tendo não conformidades em produto, é que eu não estou sendo capaz, né, em algum momento, né, de produzir um produto de acordo com o requisito, com os requisitos dos clientes, né? Ou dos nossos requisitos internos, obviamente. Então, se a gente tem não conformidade, é que a gente não está sendo capaz de prever, ou prevenir. E aí, o core tool que entra aí é o FMEA, como estávamos falando. Legal. Então, uma das maneiras... O que você vê nas nossas auditorias, consultorias ou treinamentos aí? Vamos começar pela ordem aí, né? Então, relacionadas a essas duas primeiras aí não conformidades, 10.2, resumidamente, a gente pode conectar aqui uma visão ampla, né? 3 core tools, podemos assim chamar. FMEA, sim, FMEA, plano de controle e o MASP 8D. Ótimo. O plano de controle aí é interessante também, por quê? Porque ele deriva do FMEA, obviamente. Ótimo. Né? Então, aqueles controles... Se a gente fosse listar assim, o que a gente vê de problema? O que no dia a dia aí, nos nossos treinamentos, auditorias e consultorias lá com o FMEA, começando assim com o FMEA. Okay. O que você enxerga no dia a dia de problemas, os erros? O uso da ferramenta, você está dizendo? Vamos. Ô Richard, assim, vamos lá. De maneira geral, todas as core tools, elas de uma certa forma têm uma complexidade. Legal. Tanto de entendimento da metodologia e aplicação dela na prática. Né? Então, se a gente pensar em FMEA, tem várias situações, tá? Mas o que eu considero que é extremamente relevante é, primeiro, ter o completo entendimento da metodologia. Legal. A gente tem que entender para que serve o FMEA, qual o objetivo do FMEA, para que a gente faz FMEA, né? E aonde a gente quer chegar. O passo 1 do manual FMEA. O passo 1. Planejamento, os 5 T's e tal. É os 5 T's na veia. Né? O primeiro T, o principal, né? Para quem está conectado aqui, lá dentro do manual do FMEA, a gente tem um momento lá, que é no início, que é a fase de planejamento da execução do FMEA, onde o manual, esse manual aqui que eu estou mostrando para vocês, aqui, ó, esse manualzinho aqui, ele vai trazer a ferramenta 5 T's. Aí o primeiro T lá de intenção. Intenção, né? É isso. Definir a intenção, o objetivo, que está alinhado com o que você trouxe aqui agora, né? Com certeza. Por que estamos fazendo esse FMEA? Ou seja, resolve muita coisa. Resolve bastante coisa. Né? Legal, né? E aí, dentro dessa linha de raciocínio, então, a gente, né, já faz uma primeira conexão com essas duas grandes não conformidades aí. Boa. Agora, obviamente que tudo isso que a gente está discutindo aqui e tratando, né, Richard? Por exemplo, deixa eu voltar no FMEA de novo, que eu acho importante. A gente fala muito, inclusive no FMEA e a GVD, a gente fala muito da relação do FMEA com o custo da qualidade e o custo da não qualidade. Né? Né? Então, numa relação equilibrar direta, essa balança aí. Equilibrar essa balança, né? Então, numa relação direta, como é que eu meço a eficácia do meu FMEA? Pelo resultado que eu estou tendo no custo da não qualidade. Né? Então, quando a gente fala custo da não qualidade, deixando bem claro para os nossos ouvintes, né? A gente está falando de custo com falha externa, reclamação de cliente, multas, retrabalho, falha de campo, devoluções, recall, parada de linha. Assim vai. E assim vai. E custo com falhas internas. A gente está falando de refugo, retrabalho, reparo, né, etc. Então, uma lógica que a gente sempre é importante falar, né? E aí tem uma relação que eu não queira com isso aqui. Né? Se você está tendo um volume alto, seu custo da não qualidade perante os seus parâmetros, perante as suas métricas, está muito elevado para um determinado produto, então uma correlação com o FMEA o meu FMEA não está sendo eficaz. Boa. Porque a partir do momento que o FMEA aprende a identificar quais são as falhas potenciais que podem ocorrer durante o desenvolvimento do processo de manufatura, falando do PFMEA, que podem impactar nas características do produto, ou das duas uma, né? Ou eu não identifiquei essas falhas que estão ocorrendo aqui, elas ocorreram, ou eu subestimei a probabilidade de ocorrência delas. Ou mais uma, né? Ou eu identifiquei, estabeleci uma ação, mas a ação não foi eficaz. Né? Exatamente. Né? Para isso aqui estar ocorrendo. Legal. Agora, em contrapartida, como é que eu posso aumentar a eficiência? Aí entra um ponto importante. Investimento em treinamento, investimento em capacitação, tempo para se fazer FMEA, que FMEA exige tempo. Né? Lembrando, um dos principais objetivos, né, que estão ali dentro, o FMEA é realizado por uma equipe multidisciplinar. Boa. Conjunto de conhecimento. Conjunto de conhecimento. E aí, assim, estamos utilizando esse conhecimento pleno? Estamos trazendo as pessoas que realmente entendem, conhecem
daquele produto. Né? Deixa eu dar uma E dica a gente aqui. vai... Você falou aí de equipe multidisciplinar, de trazer as pessoas. Uhum. No YouTube da Plexus Internacional tem um vídeo do Jeremy que ele fala sobre essa questão das equipes multidisciplinares. Vale o convite para visitar também o nosso canal do YouTube da Plexus, né? Aqui no YouTube também. Você vai encontrar lá um vídeo onde o nosso colega Jeremy fala um negócio bem bacana sobre equipe. Né? Então fica a curiosidade aí. Procura aqui no YouTube Plexus. Você vai encontrar o vídeo do Jeremy, né? Isso. Legal, vamos voltar ali. Deixa eu lá? contribuir, FEMEA. O que eu vejo, cara, de problema aí, FEMEA, né? Uma confusão grande, básica, que já vem lá da quarta edição, né? O que é mal de falha, o que é causa e o que é efeito. Uma salada mista danada. Pontuações subestimadas, tanto de severidade, ocorrência, detecção. Aí não tem nada a ver aqui com processo de solução, mas só conectando com o Core Tools, né? Você realmente não conseguir identificar. Ou seja, o FEMEA não sendo uma ferramenta viva, né? Você olha para a organização lá, tem uma foto, uma realidade. Perfeito. Você olha para o FEMEA, não conversa. Né? Ou seja, não é algo vivo, está lá só para uma ferramenta. Isso. E o que eu também percebo é o follow-up das ações. Correto. Às vezes o FEMEA está até bem construído, boas ações no papel. Ou seja, o follow-up, a ação. Sim. Eu já peguei situações, por exemplo, a ação X qualquer no nome do João. Eu falei, ok, cadê o João? Existiam 3 João. Aí o João falou, não é comigo, é com outro João. E aí a ação não foi feita. Exato. Muito bem. E plano de controle? Como é que entra aí? E aí... O desdobramento do FEMEA, certo? Aí o plano de controle e o desdobramento do FEMEA. Quer voltar aí para nós, Pedrão? Vamos voltar ali? Volta ali para nós. É o desdobramento, ou seja, FEMEA não saiu bem, plano de controle... A tendência quer fazer certo, começa certo. Legal. Isso aí parece simples, né? Parece óbvio, mas a gente acaba não praticando, né? Perdão. Então, vamos lá. Se a gente fizer um paralelo, né, do FEMEA, a partir do momento que a gente identifica, né, as funções, as falhas, né? A gente identifica a cadeia de falha, né? Que é a relação que existe entre modo de falha que gera um efeito, que é provocado por uma causa, né? E começa, a partir dali, fazer a análise de risco, a partir daí, isso já falando dentro do conceito do FEMEA GVDA, a gente tem justamente, para prevenir aquela causa, detectar o modo de falha ou a causa, os controles de prevenção e detecção. Boa. E, obviamente, que quando você trabalha os controles, são os controles atuais, né? É sempre bom te comentar, né? E que precisam ser confirmados, né? Conforme recomendado lá no FEMEA. O que é importante a gente associar aí? O próprio campo, ali onde a gente tem a informação, ele é restrito. Então, precisamos detalhar bem esses controles. E aonde a gente detalha? Plano de controle. E aí, esse detalhamento, ele precisa ser muito rico. Em termos de quais são os melhores métodos, os melhores controles, né? Que eu preciso adotar justamente para, como o próprio nome diz, controlar os processos e o produto ao longo, né, do processo de manufatura. E aí também, aonde a gente pode ter situações aqui para minimizar, aonde que essa core tool em específico ela pode contribuir, por exemplo, para essa situação. Um bom entendimento, eu acho que um bom entendimento do que é plano de controle pré-série e vida-série. Exatamente. Legal. Né? Bons planos de reação. Exatamente. Não somente chamar a qualidade. Exatamente. Né? Ou chamar o supervisor, né? Chamar o supervisor. Tem que dizer o que o supervisor vai fazer. Chamei. Exatamente. Chamei o supervisor. Chamei o supervisor e está resolvido? Não é bem assim. Né? Agora, essas conexões que a gente está falando, a gente só falou de 3, né? Tem mais, né? Tem. E o MASP 8D, o que a gente pode falar de maiores dificuldades que a gente entra aí? Também a equipe, eu acho que é um problema? É um problema, mas assim, Richard, vou de novo falar aquela situação que para dar certo tem que começar certo. E aí, assim, Richard, ponto central do MASP, uma boa análise de causa. Legal. Né? É aquela situação, se a gente não chegar na causa raiz, de fato... E que é difícil mesmo. E que é difícil, é um exercício extremamente difícil. Desculpa, eu vou ressignificar. É um exercício difícil, tá? Claro, com certeza é. Mas aonde que ele se torna difícil? Quando eu não dou a devida atenção. Quando efetivamente eu não me aprofundo. Legal. Entendeu? Aí ele se torna de uma certa forma difícil.
Agora, a partir do momento que a gente se aprofunda, que a gente se habitua, que a gente considera que aquilo é relevante, ele não é que vai se tornar fácil, mas ele vai se tornar mais factível. Boa. Então, o que eu vejo, assim, que... E outra coisa, Richard, né? A ação corretiva, ela tem que conversar com a causa. A causa em cima da ação. Perdão, a ação em cima da causa. E quantas das vezes você vê essa desconexão? Isso, total. Né? E outra coisa, a eficácia da ação. Conectando com o que você falou, né? Começar certo, né? Se eu for olhar só o MASP 8D, o começar certo é a primeira disciplina, que é identificar o problema, entender o problema. Exatamente. É o primeiro passo. Né? Você pode ter certeza, né, que uma boa identificação do problema resolve boa parte. Sim. Sim, você pode ter certeza que sim. Né? E contribuindo com você, o que você comentou de uma boa análise de causa, análise de causa e validação dessas causas que consomem uma grande energia das equipes. Né? E acaba... E talvez nesse momento que eu percebo as equipes, né, na hora de identifiquei as potenciais causas, legal. Agora, mas eu acho que é isso. Não vai lá validar. E a validação é um segredo. Sem dúvida. Legal. Vamos dar continuidade? Vamos lá. Vamos para o próximo aqui. Vamos aqui, 8352, lá que é saídas da engenharia, tem uma PQP, tem uma FEMEA, tem um plano de controle. Tem instruções de trabalho da operação, você tem... Desenhos e tudo mais, né? Especificações, você tem uma série de coisas. Então, só que as saídas... Agora, olha que interessante, Richard. As saídas do projeto, do processo de manufatura, elas alimentam qual processo? As saídas alimentam basicamente vão para a produção? Produção. Show de bola. Eu vou entregar, né? Isso. Tá aqui, engenharia, entrega para a produção, fala assim, toma aqui, né? As minhas entregas, que são a PQP, FEMEA, plano de controle, desenhos, instruções. Que se você pegar ali o FEMEA e plano de controle, a gente já explorou bastante. Agora, o APQP. Né? O que a gente quer com o APQP? A gente quer uma maior robustez. Robustez no quê? Né? No desenvolvimento. Né? Então, se nós fizermos um paralelo aí do APQP, que é uma metodologia focada em desenvolvimento. Gestão de projetos. É isso, focada em projeto de desenvolvimento. Né? De maneira geral, é como a gente trata um produto novo chegando na empresa. Boa. Então tá bom, tá? Tem que desenvolver esse produto. Né? Tá chegando na empresa. Então tem uma necessidade de um cliente. Ou nós estamos lançando um produto no mercado, enfim. Mas vamos pensar quando o cliente está necessitando, né? E aí isso entra, né, lá na fase 1 do APQP. E aí, qual a conexão importante aqui? De novo, né? Se a gente quer ter um bom resultado, tem que começar certo. Bom, então o que é começar o certo aqui? Primeiro passo, né? Se a saída é um FEMEA, um plano de controle, né, são vários saídas importantes, elas são geradas dentro do quê? Dentro do APQP. Dentro do planejamento. Então, lá no início, quando eu digo lá no início, a gente tem a fase 1, e dentro da fase 1 tem, por exemplo, a análise de viabilidade, né? É uma análise que envolve uma série de tarefas que, se bem executadas já de início, vão ajudar nas fases 2, que é projeto de produto, na fase 3, processo de manufatura, consequentemente, na validação. E na fase 4, aí 3 e 4, que tem a ver com esse item aqui, que são as saídas. Exatamente. Né? Então, uma boa gestão do APQP, ela vai contribuir para reduzir ou para trabalhar uma não conformidades muito provavelmente ligadas a esse requisito. Garantir as melhores entregas, ou seja, as melhores saídas da engenharia. Exato. E aí, uma coisa importante de comentar, até agora com a chegada da terceira edição do APQP, que ele está mais gerencial, né? Bem mais. E tem um papel fundamental da liderança. Que é importante nesse meio. Então, se a gente analisar tudo que está dentro do APQP, tá certo? Ele é um core tool que justamente pode e muito contribuir ali. Sem sombra de dúvida. Por quê? Porque, de novo, volto a dizer, né? Ele trabalha toda a realização do produto. Né? E o APQP não termina quando eu entrego o PIPAP. Vamos falar um pouquinho dele também, né? Não termina quando eu entrego o PIPAP válido. O APQP só termina quando... uma entrega, mas não a última. Não, até porque, né, você tem a vida série. A vida série está dentro do planejamento. Está dentro do APQP. Ela não acaba. Ela acaba quando o produto sai de linha.
Legal. Né? Fora isso, então... Contribuindo aí, contribui né, muito. O que o APQP, né, fazendo essa conversa, o APQP, o que a gente vê? Né? A dificuldade, novamente, de você envolver as pessoas. Exato. Uma outra grande dificuldade nas organizações que eu identifico é a gestão de portfólio. Boa parte dos nossos clientes que eu atendo aqui tem uma realidade de muitos projetos, numa frequência muito alta. Né? Tem cliente meu com backlogs de 100 projetos rodando. Esses 100 projetos que estão rodando, né? Parte no começo, parte na metade, parte entregando. Então, você fazer a gestão desses 100 projetos que estão dentro da fábrica, né? Fazer a gestão de tudo, e acaba afetando a entrega. Né? Com Esquece certeza. um negócio aqui, esquece um negócio lá. Com certeza. Então, olha que ligação importante aí, né? Talvez, né, nessa linha, talvez vamos chegar no mesmo ponto, a banalização dos checklists do APQP. Né? Mas o checklist. Eu sempre brigo nos treinamentos. Você quer embarcar no voo comigo sem checklist lá de voo? Lá? Ninguém quer, né? Ninguém quer. Mas fazer o checklist do Exatamente. APQP. Exatamente. Muito bem. Você ia comentar alguma coisa? Não. Pode Muito ir. bem, né? Os 3 aqui ligados às saídas. Teriam outros, né? Teriam vários. MSA já até falamos, certo? Falamos. Mas aí eu queria comentar uma coisa importante aí. Legal. Bom, é o quarto, né? Quarto. Quarto ali, top 10. 1, 2, 3, 4. Ok. Bom, e aí então é o seguinte, né? MSA. O MSA, qual o foco aí? Confiabilidade do nosso sistema de medição. Como a gente já falou no começo. Como a gente falou lá no começo, né? Quando eu dei o exemplo ali, né? E aí, o que é essa confiabilidade? Através do estudo estatístico, né? Para a gente identificar qual é o erro presente no nosso sistema de medição com relação à decisão que nós estamos tomando, na hora que nós estamos medindo. Boa. Né? Peça boa ou peça ruim? Então, o quanto o meu sistema de medição ele é confiável a esse ponto. Aí que entra esse estudo, que é um estudo complexo. Bem complexo. Muito complexo. Por causa do tratamento estatístico, né? E também, de uma certa forma, né, Richard? Exige um pouco de pessoas um pouco mais que gostem especializadas. Não, que gostem e que as exatamente. Outras, vamos falar assim, né? As outras cortus até a MSA precisa de gostar, quase uma paixão. É uma paixão. Aliás, o CEP MSA, né, a gente tem que gostar muito, né? Parte estatística. Da parte estatística, né? Então, nós que viemos do mundo automotivo, nós que já estivemos na indústria, nós que já trabalhamos isso fortemente, a gente sabe... Aprendi a gostar na marra. Exatamente. Então, né, a gente que vivenciou isso muito de perto, né, a gente sabe o quanto é complexo, né, e o quanto isso tudo envolve. Agora, sempre lembrando, né, tudo o que a gente está falando, ao final vai trazer um benefício. Exato. Vai trazer um resultado. E aí, esse é um ponto importante aqui também que a gente sempre tem que ressaltar. Né? As organizações, né? Aqui a gente vai falar um pouco mais sobre isso também, é importante entender qual o benefício do uso das ferramentas. Ou seja, está tomando a decisão de liberar um produto ou um processo com um sistema de medição ruim. Aí está tudo conectado. Não, aí está tudo conectado. Sistema de medição ruim... Aí eu vou conectar com o de cima lá que nós estávamos falando com a PQP. A PQP. Ou seja, daí fase 3 da PQP lá tem plano do MSA. Ou seja, isso daí pode estar comprometendo, por exemplo, os produtos, aí tendo uma conformidade, eu tendo uma conformidade, não consigo tratar adequadamente, aí são os problemas de problem solving. Que é a trilha que nós seguimos também na auditoria básica. Sem dúvida. Né? Então, do MSA, o que a gente vê, fazendo de novo essa conexão, né? O que eu vejo? Eu já até dei o spoiler aqui, né? Conectando com a outra Cortusa PQP. Que lá na fase 3 da PQP tem lá os planos de análise de sistema de medição. Sim. Plano da análise de sistema de medição. Esse plano que eu percebo que o pessoal escapa. Vamos fazer MSA, mas planejou. Aí faz o estudo não da melhor forma, porque não fez o melhor planejamento, o estudo não dá certo. E aí veio uma bola de neve, né? Exato. Mas aí a conexão com a PQP, né? Os times, os milestones. Boa. Né? Como é que a gente está gerenciando isso bem? Muito bem. Né? Porque tempo é uma questão crítica, né? Alguém tem sobrando tempo? Se a gente fizer uma conexão do FEMEA com o tudo, 8D, né? Para ontem, não. Bom, bonito e barato para ontem, né? Exatamente, né? A gente até costuma muito nos nossos treinamentos de FEMEA comentar, né? Quanto maior esforço no início do nosso desenvolvimento, né? Maiores as chances de identificar as falhas potenciais e ter tempo de corrigir. Boa. Né? Então, começa logo. Muito bem. E aí entra a importância do time, dos milestones, do APQP, enfim. O MSA, e aí reforçando, acho que a gente vai até trazendo um pouco no final, né?
questão da competência dos profissionais. Né? Bom. Porque Vamos falar depois. O MSA tem isso. duas, não só a parte estatística, mas tem outro ponto de competência aí, que é conhecer de processo, conhecer de metrologia. E vejam que eu estou falando de competência. Sim. E não só de treinamento, só o certificado. Competência. Isso. Que é a capacidade de gerar resultados, né? Não vamos falar sobre isso ali quando provavelmente você vai querer saber, né? Pô, Luz, que dicas que você pode dar para a gente potencializar? Vamos falar um pouco sobre essa questão. FEMEA, plano de controle aí, se a gente for conectar essas duas core tools aí, pega, vamos lá, 3 aí, né? Certo? Sim. 3 não conformidades. Que é do 851 aí já tem 2, né? Que as duas ali é plano de controle na veia, né? Sem dúvida. E o setup também, verificação, setup tem uma conexão com o plano de controle, o próprio FEMEA. Isso, sim. Ou seja, tem contribuição, né? Porque se você pegar bem ali, ó, o 851, plano de controle, como o próprio nome diz. Não tem nenhum... Né? Um requisito que tem totalmente conexão com o Core Tool plano de controle. E aí, de novo, né? Aquilo que nós estávamos comentando, né, Richard? Olha a importância que tem, né, as Core Tools para a gente poder trabalhar, para evitar essas não conformidades, né? Então, é um ponto e o fundamental. 8511 e o 851 são requisitos distintos e tudo mais, mas se eu fosse a gente não tem acesso à descrição das conformidades. Não temos. Mas eu posso, aí é opinião minha, deixando claro aqui, que boa parte é plano de controle na veia. Sem dúvida. É na veia, porque o requisito, né, principalmente o 851, não é só isso, né? Mas é na veia, plano de controle. Aí estão falando de frequência, amostragem, método, plano de reação, o que mais? O método de medição não é o adequado, a técnica de avaliação não é adequada, não é nem adequada, né? Está escrito uma coisa sendo feito outra. Essas são as dores básicas que a gente encontra, né? E aí conecta, lá que a gente falou, FEMEA, a equipe multidisciplinar correta, né? O APQP, dá o tempo para fazer. Para você conseguir tirar, né, esse conhecimento das pessoas e colocar lá no plano de controle. Porque senão fica um papel e a realidade outra, né? É o desafio. Muito bem. É o desafio. Aí, ó. Esse aqui. Bom, lembra que a gente falou? Sim. Medição e monitoramento específico da manufatura? 9.1.1. Então... Tem o FEMEA aqui. Tem o FEMEA, tem um plano de controle, mas tem um cara novo, é o CEP, ó. Então, acho que estava faltando só ele, né? Tem outro core tool, não, tem outro core tool, mas não está conectado tanto com a nossa pauta. Mas a gente vai falar dele, de qualquer forma. Né? Que está intrinsecamente ligado dentro do APQP, que é o PIPAP. Né? Mas, vamos falar do CEP, o Controle Estatístico de Processo. Estatístico. Estatístico. Por quê? Porque ele fala monitoramento e medição da manufatura. E se você pegar esse requisito, ele justamente fala que a medição e o monitoramento do processo de manufatura, ele se dá através de tratamento estatístico. É simples, ó. Vamos ler. Quer ver? Pega ele ali. Pega a norma IATF pra gente. Olha que interessante. Vamos ler, que às vezes é importante. Legal. A gente até fazer umas conexões. Eu vou botar meu óculos aqui. Pega a IATF, olha só. Não é PDF não, né? Isso. Não é então, não. Olha aqui. Se nós analisarmos, olha só, eu até gosto de fazer questão de falar desse requisito lendo. E a gente sabe quando é usada, né, Luiz, pelo naipe da norma, né? Toda machucada, né? Toda machucada. Você vê, ela tá todo dia, né? Vamos dizer, tá do ladinho, do meu ladinho constante. Olha só. 9.1.1.1, né? Olha lá, ó, processos de monitoramento e medição da manufatura. Então, vamos lá. A organização deve, né? Então, sempre lembrando, né, pessoal? Deve é um requisito, né? Temos que cumprir. Realizar estudos de processo em todos os novos processos de manufatura, incluindo montagem e sequenciamento, para verificar a capacidade, aí tem entre parênteses capability. Então, toda vez que a gente tem essa palavra capability entre parênteses, com capacidade, a gente está falando da capacidade do CEP. Capabilidade, né? Não estamos falando de capacidade de produção. Do processo e para fornecer entradas adicionais para o controle do processo, incluindo aquelas para características especiais. Então, estudo de processo em todos os processos novos, gente. Olha só. Para verificar a capacidade, a capabilidade do processo. Ok? E aí ele fala, aí de maneira geral, falar que a organização deve manter os resultados de capacidade, capabilidade, o desempenho do processo de manufatura, de acordo com os especificados aqui de processo, de aprovação de peças do cliente, deve verificar que o fluxograma do processo PFME plano de controle são implementados, incluindo a aderência à técnica de medição, pode mostrar, enfim. Tem uma sequência de situações aqui. Então, se a gente analisar da maneira como está aqui, especificamente, né, para nós atendermos o que está nesse requisito, qual o core tool que a gente conecta e que vai nos ajudar a atender o controle estatístico de processo. Legal. Né? Que o foco principal é o quê? Né? Vamos chamar assim, quando a gente fala do controle estatístico de processo, né? É uma maneira de verificar os dados, verificar o desempenho do processo, as circunstâncias em que alguma situação pode estar prejudicando o processo, né?
e trabalhar antecipadamente, ou seja, é para confirmar a estabilidade e capacidade desse processo. Né? Então, o controle estatístico ele é uma ferramenta preventiva. O CEPA ele é preventivo. Né? Então, claro, né, se a gente quiser falar um pouco mais, né, a gente pode até, em qualquer outro momento de um outro podcast nosso, a gente falar um pouquinho mais de cada um ou outro, mas, de qualquer maneira, né, ele traz um contexto ali importante para o processo de manufatura. E olha que interessante, ele é específico para a manufatura. Legal. Então, qual é o processo que tem o maior interesse que isso aí aconteça? A própria manufatura. A própria produção, né? Então, quem é que monitora? Quem é que vai lá e coleta os dados? Não está aqui como top não conformidade, na linha que você está trazendo, mas tem um requisito ali na frente que vai falar da competência das pessoas na coleta. Vamos. Exatamente. Tanto é que você tem um requisito lá e fala, né, justamente disso. E aí, só para curiosidade, a gente não vai explorar aqui, né? Mas também tem as top não conformidades menores também, isso, né? Exato. Muito bem. Luiz, acho que a gente já deu, mas vamos lá, né? A gente já comentou algumas vezes, né? Que dicas você pode dar para as empresas, então, fortalecerem suas core tools e evitarem essas não conformidades? A gente já deu algumas aí, mas... Já demos algumas, né? Mas eu acho assim, ó, fundamental, todas as core tools, né? Elas vão ser realizadas por pessoas. Certo. Nós falamos muito de equipe multidisciplinar no APQP, muito de equipe multidisciplinar no FEMEA, né? No próprio MSA, muitas das vezes, enfim. E aí entra a parte de competência. Boa. Né? Que aí, vamos lá. Né? Aonde começa a competência? Na capacitação. É um né? caminho. É um caminho. Né? É o primeiro passo. Né? Então, o primeiro passo para eu dizer assim, eu quero ser competente em FEMEA, primeiro eu tenho que me capacitar. É o primeiro passo. Né? E aí essa capacitação, ela vem primeiro do treinamento, né? Para eu aprender a metodologia, entender a metodologia, né? E aí, a partir daí, eu capacitado, botar em prática isso que eu fui capacitado. E aí, colocar em prática é o quê? É fazendo, é botando a mão na massa. Isso. Ok? Então, o primeiro ponto que eu acho importante aqui é capacitação, treinamento, competência. Porém, né, a competência, só lembrando lá do conceito que a gente conhece da 9001, é a habilidade para aplicar o conhecimento, ok? Para alcançar um resultado, de maneira geral. Vamos pensar assim. Um resultado positivo. Resultado positivo, destacar, obviamente. Né? Exatamente. Então, é importante que, né, quando a gente fala de competência, que começa com capacitação, mas também ela continua no... Esse é um ponto importante. Temos outros? Temos. Por exemplo, se a gente pensar no FEMEA Plano de Controle, né? A gente sempre fala isso e vou reforçar. São documentos vivos. Boa. Né? Então, como é que está lá, né? Não, como é que nós estamos retroalimentando, por exemplo, uma tomada de ação corretiva? Porque se nós tomamos uma ação é porque algo falhou, e se algo falhou, como é que eu estou retroalimentando efetivamente o meu FEMEA, o meu plano de controle? Então, é uma coisa importante que eu sempre gosto de reforçar. Né? Outra coisa importante que a gente tem que reforçar aí é as equipes. Né? Como nós estamos trabalhando... E quando eu falei competência, eu estou pensando nas equipes. Como é que nós estamos gerenciando as nossas equipes? Como é que estamos tratando, capacitando, orientando, trabalhando isso de forma efetiva? Né? Outra coisa que também é importante, as auditorias. A auditoria interna. Por que nós deveríamos lá no nosso programa pegar de auditoria, dentro de casa, né? No cronograma, dedicar mais tempo para auditar processos que utilizam os core tools? Legal. Podemos até, por que não, pensar em auditorias específicas? Né? Então, acho que a auditoria é um baita de um processo... De uma ferramenta, exatamente. Que pode ajudar. Mas com qual objetivo? Verificar se realmente os core tools estão sendo utilizados conforme determina as metodologias. E quais resultados estão sendo alcançados? Estamos chegando no resultado? Estamos alcançando eficácia e eficiência? Então, e pegar antes da auditoria e terceira parte, né? Exatamente. Antes que o mercado ainda, né? Exatamente. Antes que o mercado. Exatamente. Aí nós falamos daquela questão da causa raiz, né? Que é uma das situações, estamos investigando mesmo a causa raiz, estamos indo atrás, estamos detectando os problemas, estamos tratando a causa e não o sintoma,
né? Boa. Outra coisa importante que eu acho, assim, dependendo da complexidade dos dados que eu tenho no FEMEA plano de controle, então, às vezes, um bom software, um bom sistema que conecte as informações de maneira ampla, que Legal. facilite o entendimento, o uso, né, para que a gente possa... É claro, eu falo software, mas às vezes planilha também, né, sistemas que permitam isso, né? E aí, obviamente, né, a gente potencializar dentro da organização, eu poderia dizer assim, a compreensão, né, de que realmente as core tools, elas vêm para somar. Legal. Né? E na hora de somar, a gente está pensando o quê? Em alcançar o resultado, né? Que é o objetivo, né? Atender plenamente o requisito do cliente. Eu acho que está na linha do que você trouxe para nós aqui, ó. Anotei, né? Competência, auditorias e tudo mais. Isso. Aí eu vou engatar outra pergunta. E como a Interaction Plexus pode ajudar, então, nesse caminho? Bom, aí, né, Richard, assim, ó, a Interaction, ela fornece treinamentos oficiais, né, do IAG. Nós, Importante. Né, nós somos um trainer provider homologado pelo IAG para ministrar os diversos treinamentos, mas workshops, né, auditorias de primeira e segunda parte que nós realizamos, as consultorias, o apoio ao cliente, né? Tem um trabalho legal, parte do coaching que a gente faz, que você falou, né, do treinamento, dúvida. Mais o exercício, né? E muitas das vezes se investe pouco no coaching. Que é o pós-treinamento, né? O pós-treinamento, passou 1 mês, 2, poxa, vamos lá. Muito rico. Trabalhar na prática, ajudar a fazer, botar a mão na massa, ter a compreensão do uso, né? Então, a Interaction hoje, ela conta com uma equipe, né, de consultores especializados, né? Nós, né, somos pessoas que vivenciamos na indústria fortemente, né? Trazemos a paixão pela qualidade, a paixão pelos processos. Acho que isso, né, faz da Plexus uma empresa diferenciada. Então, nós temos diversas soluções para os nossos clientes, né? Mas aí, de novo, fazendo um link com a competência. Que a competência a ser gerada começa com a competência dos instrutores. Também, exatamente, né? Então, exatamente. Mas enfim, né? A Interaction tem uma série de soluções. Podemos listar aqui treinamentos de core tools homologados à IAG. Exatamente. Auditorias de primeira e segunda parte. Exatamente. Workshops. Coachings, que é um grande produto que a gente pode ajudar as organizações, né? Exatamente. Só para destacar do coaching aí, basicamente depois do treinamento, a equipe faz o treinamento, 15, 20, 30 dias depois da equipe exercitando, a gente volta para a organização, a gente pode voltar para a organização para fazer uma calibração lá com a equipe, certo? Exatamente. Ou seja, trazer as ferramentas e os resultados, né, que a gente quer alcançar de uma maneira um pouco mais prática, né, e vivenciada. Muito bem, muito bem. Eu fui anotando algumas coisas aqui, Luiz. Ok. Show de bola. Lá no começo eu vi que você, né, eu até destaquei aqui que você comentou, né, que a empresa busca a IATF. Né? Outro ponto que eu destaquei aqui que você comentou das camadas de comprometimento, onde a gente chega nas core tools, conectei bem? Exato, conectou bem. Isso, 9000, IATF, core tools, requisito específico do cliente. Boa. Vários momentos você trouxe a palavra, né? Começar certo, aí o planejamento, a PQP, FME, conecta com os core tools. O que mais que eu anotei aqui? Eu fui anotando aqui nas minhas buscas IATF e tal. Esse passo importante, então, né? Além da gente entender as não conformidades, conectamos ela com os core tools e as dicas aí, né? A competência. Acho que a palavra é a competência da equipe é fundamental nesse processo. Fundamental. Muito bem, muito bem. Se você quer saber mais ou precisa de ajuda especializada nas core tools da IAG, entre em contato com a gente no www.iaction-plexus.com.br. Você encontra a gente aqui no YouTube, no Instagram, no LinkedIn também. Em qualquer canal você consegue entrar em contato. Por lá você vai conhecer melhor todos os nossos produtos, além dos produtos homologados da IAG. Você vai descobrir lá todo o nosso portfólio de treinamentos, consultorias, auditorias, venda de manuais. Todos esses manuais você vai encontrar lá no nosso site também. Luiz, muito obrigado de novo quebrando o protocolo aqui, meu querido. Eu que agradeço. Brigadão mesmo, né, por poder compartilhar a sua experiência aqui com a gente aí, falando das não conformidades, das core tools. É uma grande honra ter você aqui. A honra foi minha, obrigado a todos vocês por participarem conosco, né, Richard? E estamos prontos para o próximo. Só novidade que a gente vem. Muito obrigado. Com certeza. Para você que chegou aqui, não esquece, compartilhe esse vídeo com o seu colega, curta aqui também, ativar o sininho do YouTube, a gente está sempre por aqui, vamos continuar divulgando o nosso material aqui pelo YouTube, tá bom? Um grande abraço e até mais. Valeu, gente!